vídeo de hoje vamos começar a fazer uma exploração osso a osso. Eu resolvi começar pelo osso frontal. E sobre o osso frontal, em termos de sua localização, está localizado no neurocrânio. É considerado um osso plano. E em termos de características principais, nós podemos falar das suas partes, que são três: escamosa, orbital e nasal. Em termos de superfícies, nós podemos identificar como sendo externa, interna, orbital e cerebral. As margens temos parietal, esfenoidal, nasal e supraorbital. Em termos de pontos de referência, vamos ter vários, como os arcos superciliares, fossas para as glândulas lacrimais, processos zigomáticos, sulco para o seio sagital superior, iminências frontais e linhas temporais. E por último, relativamente à irrigação arterial, esta é feita pela artéria meníngea média. Começando pelas três grandes regiões do osso frontal, como eu já tinha referido, temos a parte escamosa, em que a parte escamosa do osso frontal, no fundo, consiste na superfície quer interna, quer externa e nas margens parietais. Vai formar a testa e articula-se com as bordas frontais dos parietais, constituindo a sutura coronal. Temos também as partes orbitais, que são placas orbitais e são elas porções horizontais, curvas e localizadas inferiormente e lateralmente no osso frontal. Em cada lado correspondente, cada parte orbital vai ser contínua medialmente com a parte nasal e contínua superiormente com a parte escamosa do osso frontal. Consiste em superfícies orbital e cerebral e numa margem esfenoidal. Contribui para a formação do teto da órbita e da fossa craniana superior. Articula-se posteriormente com as asas maior e menor do osso esfenoide, formando a sutura esfenofrontal. E articula-se inferior e medialmente com a face superior do osso etmoide, contribuindo para a formação da sutura frontoetmoidal. Já a parte nasal do osso frontal é uma porção pequena, está localizada inferior e medialmente, ou seja, eu estou a assinalar aqui, mas devia ser esta zona aqui. Esta parte é constituída pela espinha nasal e pela incisura nasal do osso frontal e contribui para a formação tanto da raiz do nariz quanto do septo nasal ósseo e dos tetos das cavidades nasais. Explorando aqui um bocadinho melhor a superfície, a parte escamosa. Portanto, a parte escamosa ela é constituída então por uma superfície externa, que é convexa, e uma superfície interna que é côncava. A convexa é que está virada para a testa e a côncava é que está virada para o cérebro. Aqui nós conseguimos ver a sutura coronal, ou seja, que está relacionada com a sua articulação com os ossos parietais. Daquilo que eu falei relativamente à parte orbital do osso frontal, portanto, é exatamente isto que nós estamos aqui a ver, ou seja, ele vai contribuir para a formação do teto da órbita e para a fossa craniana e contribui também para a formação da fossa craniana anterior. Portanto, estas partes aqui eu já referi anteriormente. E depois a parte nasal, portanto, ela não é visível aqui, ou seja, aqui por baixo tem uma espinha, ou seja, uma espinha nasal e tem uma incisura nasal. E também já referi isto, ou seja, contribui para a formação da raiz do nariz, do septo nasal ósseo e dos tetos das cavidades nasais. O que eu não tinha referido é que esta parte ela articula-se de diversas formas, ou seja, se virmos de forma medial mas inferior, vai-se articular com as bordas superiores dos ossos nasais, ou seja, temos ali uma sutura que é a frontonasal, mas agora inferior e lateralmente vamos ter a sutura frontomaxilar e posterior e inferiormente vamos ter com a face superior dos ossos do etmoide, formando a sutura frontoetmoidal. Ok, agora hum, passando para alguns dos pontos de referência, nós temos as iminências frontais, os arcos superciliares e os processos zigmáticos.
Portanto, as eminências frontais, como ali está indicado, são duas áreas bastante proeminentes e arredondadas e correspondem, no fundo, aos pontos máximos de convexidade do osso frontal. Os arcos superciliares são duas elevações também lisas, mas curvadas e que estão localizadas de forma superior às margens supraorbitárias. E os processos zigmáticos são projeções do osso do próprio osso zigmático, não é, que se articula com o osso zigmático e formam a tal sutura frontozigmática. Relativamente à margem supraorbital, nós temos ali duas, ou seja, na verdade, uma estrutura, ou seja, um pontinho, um buraquinho, que é a incisura, pode ser designada por incisura supraorbitária ou forame supraorbitário. O que é que acontece? Dependendo, ou seja, anatomicamente, não faz grande diferença funcional se a pessoa tem uma incisura ou se tem uma forame supraorbitário, porque ambos permitem a passagem do nervo e vaso supraorbitário da cavidade orbital para a testa. As diferenças são basicamente estruturais, ou seja, uma incisura supraorbitária é, no fundo, uma fenda aberta, que é mais comum, em que o nervo e os vasos passam por baixo do osso, mas sem um canal totalmente fechado, enquanto que o forame supraorbitário é uma fenda completamente fechada por osso ou tecido fibroso e forma uma espécie de canal. Por isso oferece um ligeiro aumento de proteção para o nervo e para os vasos, mas não altera a função. Portanto, é mais uma variação anatómica do que uma diferença clínica significativa. A maioria dos atlas até da anatomia considera-os como as estruturas equivalentes para efeitos de estudo, dá-se tratar de uma variação anatómica natural que decorre durante o desenvolvimento ósseo do osso frontal. Conduz que possa existir incisuras bilaterais, forames bilaterais ou uma combinação assimétrica. Agora, hum, relativamente às fossas temporais, portanto, a fossa temporal é ampla e rasa e é uma depressão localizada na face lateral do crânio. É formada pelos ossos frontal, parietal, temporal, esfenoide e zigomático. Portanto, ela tem aqui várias limitações. A fossa temporal é contínua inferiormente com a fossa infratemporal e contém o pterian, que é um ponto anatómico, nós já falamos disso em vídeos anteriores, que é definido como uma região de interseção ali de quatro ossos: o parietal, o frontal, a asa maior do osso esfenoide e o temporal, e constitui o local de, na verdade, a origem do osso do músculo temporal. Já as linhas temporais são duas saliências curvas que estão localizadas lateralmente e são encontradas na superfície externa da porção escamosa do osso frontal, em cada lado. Cada linha temporal do osso frontal estende-se superiormente a partir do processo sigmático do osso frontal e curva-se em direção postero-superior rumo à margem parietal. Possui a extremidade inferior que é contínua inferiormente com a borda temporal do osso sigmático. Possui a extremidade superior que se divide em porções superior e inferior contínuas com as linhas temporais superior e inferior do osso parietal. Fornece um ponto de fixação para a faixa temporal e forma o limite anteroposterior da fossa temporal. Na superfície interna, ou seja, como aqui diz, uma interface com o cérebro. Nós conseguimos encontrar uma crista frontal, que é no fundo uma saliência que é encontrada ao longo da superfície interna da porção escamosa do osso frontal, e esta crista estende superiormente ao longo da linha mediana, a partir de forame cego, e continua superiormente com o sulco do seio sagital superior. A crista frontal vai fornecer um local de fixação para a foice do cérebro. Portanto, o tal sulco também já foi aqui, ou seja, acabei por já referir, portanto, o sulco para o seixo sagital superior, ou apenas sulco sagital, é uma depressão pouco profunda localizada ao longo desta linha média, nas superfícies internas do osso frontal, parietal e occipital. Tem uma porção anterior, que é situada no osso frontal e que corresponde à continuação superior da crista frontal e que se vai estender postero-superiormente até à sua margem parietal. Tem uma porção média que está situada nos ossos parietais direito e esquerdo, seguindo posteriormente ao longo dos seus bordos sagitais e curvando-se depois em direção postero-inferior rumo ao osso occipital. E por último, a porção posterior, situada no osso occipital, estendendo-se inferiormente desde o seu ângulo superior até à protuberância occipital interna, onde se torna contínua com o sulco para o seio transverso do lado direito do osso occipital.
O sulco para o seio sagital aloja o seio sagital superior e as suas margens fornecem locais de fixação para a foice do cérebro. Agora, ah, relativamente aqui à questão do sulco etmoidal, portanto, se nós tivermos esta, ou seja, colocando esta questão, não é? Porque, ou seja, o osso frontal possui os sulcos etmoidais anterior e posterior, mas o nome vai se referir a outro osso, ou seja, porque é que estes sulcos não se chamam sulcos frontais, não é? Um, esta dúvida, obviamente, ou seja, esta dúvida surgiu durante esta abordagem do osso frontal, porque efetivamente, ou seja, nós falamos aqui de muitas partes e é em relação ao outro osso, não é? Mas esta questão do sulco trouxe-me aqui algumas questões, porque ele está situado no osso frontal. Mas esta resposta está relacionada da forma como a própria anatomia nomeia estruturas, por isso, normalmente, pelo osso com o qual a estrutura mais se relaciona funcionalmente, e não necessariamente pelo osso onde ele se encontra. Sendo assim, o sulco etmoidal anterior do frontal conduz estruturas que estão precisamente relacionadas com o etmoide. Temos o nervo etmoidal anterior e temos os vasos etmoidais anteriores, ou seja, ele tem função etmoidal, mesmo estando no frontal. Por isso, o nome descreve a função, ou seja, o trajeto, não a propriedade do osso. Além disso, o osso etmoide tem o seu próprio sulco etmoidal anterior, que continua o trajeto das mesmas estruturas. Por isso, as estruturas costumam, no fundo, ser nomeadas por função ou conteúdo, portanto, etmoidal porque passa o nervo e vasos etmoidais, pela sua posição, ou seja, é neste caso anterior porque é mais à frente, e por causa também de uma localização específica dentro do osso. Está dentro do osso frontal, ou seja, frontal porque está dentro do osso frontal. Por isso, o nome não troca para frontal no etmoide, porque o etmoide não serve funções frontais, apenas se articula com ele. Aqui mais alguns detalhes relativamente à superfície etmoidal, ou seja, nós temos a glândula ou fossa lacrimal e temos a fóvea troclear. As fossas para as glândulas lacrimais são duas depressões rasas que estão encontradas ao longo da superfície orbital de cada porção orbital do osso frontal e cada fossa está localizada medialmente à extremidade lateral de um bordo supraorbital. As fossas lacrimais então abrigam as tais glândulas lacrimais. Relativamente à fóvea troclear, é uma depressão também rasa, que está localizada na porção mais medial, portanto, enquanto que a outra está localizada numa situação mais lateral. Por isso, no fundo, aqui em termos de localização, o que eles estão a referir em ambos os casos é a fóvea. Portanto, no caso da fossa lacrimal, tem que estar situada mais lateralmente, está bem? Por isso aqui deste lado, para não gerar dúvidas relativamente à posição. Por isso, resumindo, o osso frontal ele articula-se com os sete ossos parietais, ali na sutura coronal, o esfenoide, numa sutura esfenofrontal, o etmoide, numa sutura frontoetmoidal, os dois nasais, na sutura frontonasal, maxila na sutura frontomaxilar, lacrimais na sutura frontolacrimal e zigomáticos na sutura frontozigomática. Portanto, é um osso aqui muito completo. A ossificação do osso frontal ocorre em 4 centros de ossificação, localizados em iminências frontais direita e esquerda, com um centro em cada uma, que aparecem inútero durante o segundo mês, e a espinha nasal com 2 centros, que aqui aparecem por volta dos 10 anos de idade. Ao nascimento, as metades direita e esquerda do osso frontal ainda não estão fundidas, existindo uma sutura metópica, que é uma sutura frontal, e as duas metades acabam por depois se fundir durante o primeiro ano de vida, que é chamado de trignocefalia. Em alguns indivíduos, o seio frontal pode estar ausente ou de um lado ou dos dois lados. A sutura metópica pode persistir em adultos e o osso frontal e temporal podem articular-se diretamente, impedindo que os ossos parietais e esfenoide se encontrem.